Olá pessoal, neste vídeo vamos estudar os limites no infinito. Intuitivamente, um limite no infinito refere-se a considerar limites de funções quando a variável independente aumenta ou diminui indefinidamente. Vejamos o seguinte exemplo. Tomemos a nossa função f sendo como 1 dividido por x. Temos que o domínio da função é todos os reais sem todo é zero. Na tabela da esquerda vemos que quando x diminui sem limitação, vemos que a função f ela se aproxima cada vez mais a zero. Dessa análise podemos afirmar que f tende a zero quando x diminui sem limitação. E para indicar esse comportamento escrevemos a seguinte notação e lê-se que o limite da f quando x tende a menos infinito é zero. De maneira similar, na tabela da direita, estamos tendo que a variável independente está crescendo de maneira indefinida e a nossa função f, vemos que ela está se aproximando a zero. E neste caso vamos escrever o seguinte e vamos ler que o limite da função f quando x tende a mais infinito é igual a zero. Dessa maneira vemos que a função 1 sobre x, quando x cresce ou diminui indefinidamente, a função tende a zero. Tendo feito esse exemplo particular, agora vejamos a noção intuitiva para uma função qualquer. Vamos escrever essa expressão que lê-se como o limite da função f quando x tende a menos infinito é igual a L, para indicar que os valores da função f ficam cada vez mais próximos de L à medida que x decresce indefinidamente. E vamos usar essa notação para indicar que os valores da função f ficam cada vez mais próximos de L à medida que x cresce indefinidamente. Agora vejamos propriedades elementares envolvendo os limites no infinito. Se tivermos c uma constante e supondo que o limite de f quando x tende a mais infinito for L e o limite de g quando x tende a mais infinito é m, sendo que L e m são números reais, então o limite da constante multiplicado pela função f vai ser igual a constante multiplicado pelo limite da função f. O limite da soma de f com g quando x tende a mais infinito vai ser igual a L mais m, sendo que L é o limite da f quando x tende a mais infinito e m é o limite da g quando x tende a mais infinito. De maneira similar, se em vez da soma tivéssemos a diferença, vamos a ter essa igualdade, L menos m. O limite do produto quando x tende a mais infinito vai ser igual ao produto dos limites quando x tende a mais infinito. E se m for distinto de zero, então o limite do quociente quando x tende a mais infinito vai ser igual ao quociente dos limites. E essas propriedades vão continuar sendo válidas se considerarmos, em vez de x tendendo a mais infinito, por x tendendo a menos infinito. Outro resultado importante é o seguinte: se r for um número inteiro positivo, acontece que a função 1 dividido por x a r, seu limite quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, sempre vai ser zero. Por exemplo, quando r é igual a 1, vimos intuitivamente que o limite dessa função, usando as tabelas, quando x tende a mais ou menos infinito, é zero. Agora, vejamos alguns exemplos. Queremos determinar o limite desse quociente de polinômios. Para calcular esse limite, vamos a dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que aparece no quociente, que neste caso vemos que é x. Agora, podemos ver que essa expressão vai ser igual a 4 menos 3 dividido por x, dividido por 2 mais 5 dividido por x. Logo, o numerador, quando x tende a mais infinito, seu limite vai ser igual a 4 menos o limite
de 3 dividido por x, que vai ser 0. Portanto, o limite do numerador é 4. De maneira similar, o limite do denominador, quando x tende a mais infinito, vai ser igual a 2. Portanto, podemos aplicar a propriedade do limite de um quociente e o resultado desse limite vai ser 4 meios, que seria igual a 2. Agora, no siguiente exemplo, novamente temos um quociente de polinômios e queremos calcular seu limite quando x tende a menos infinito. Novamente, vamos a dividir o numerador e o denominador pela maior potência que aparece no quociente, que neste caso seria x ao cubo. Vemos que essa expressão pode ser reescrita como 2 dividido por x menos 1 dividido por x cuadrado mais 5 dividido por x ao cubo. E essa expressão está dividida por 4 menos 1 dividido por x ao cubo. Agora, o limite do numerador, quando x tende a menos infinito, vai ser igual a 0. Aqui estamos utilizando o fato de que o limite de 1 dividido por x a r, sendo r um número positivo, com x tendendo a menos infinito, esse limite é igual a 0. Dessa forma, esse limite é 0 e o limite do denominador, quando x tende a menos infinito, vai ser 4, que é um número distinto de 0. Consequentemente, podemos aplicar o limite de um quociente de funções e o resultado vai ser 0 dividido por 4, que vai ser igual a 0. Neste caso temos um quociente onde o numerador é um polinômio e o denominador é raiz quadrada de um polinômio. Se não tivéssemos a raiz quadrada no denominador, então o numerador e o denominador seriam divididos pela maior potência, neste caso seria x quadrado. Mas como temos a raiz quadrada no denominador, então vamos a dividir o numerador e o denominador pela raiz quadrada de x ao quadrado. Depois podemos lembrar o seguinte, que raiz quadrada de x ao quadrado é o valor absoluto de x. Então temos 3x mais 4 dividido pelo valor absoluto de x. E o denominador, podemos utilizar a propriedade da raiz quadrada, seria raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5 dividido por x ao quadrado. Agora, como estamos analisando que x está aumentando ilimitadamente, ou seja, x está tomando valores positivos, então o valor absoluto de x vai ser igual a x quando x é maior que 0. Então temos 3x mais 4 dividido por x dividido pela raiz quadrada de 2 menos 5 dividido por x ao quadrado. Logo, isso vai ser igual a 3 mais 4 dividido por x dividido por raiz quadrada de 2 menos 5 dividido por x ao quadrado. Agora, essa função, quando x tende a mais infinito, seu limite vai ser 3. E essa função, seu limite quando x tende a mais infinito, vai ser igual a raiz quadrada de 2. Portanto, podemos utilizar a propriedade do limite de um quociente e vemos que o limite vai ser igual a 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Um conceito importante relacionado com o limite no infinito é o conceito de uma reta ser assíntota horizontal. Uma reta y igual a L vai ser chamada de assíntota horizontal do gráfico de uma função f se ou o limite da função f quando x tende a mais infinito é igual a L, ou o limite da função f quando x tende a menos infinito é igual a L. Geometricamente significa que y igual a L ser uma assíntota horizontal do gráfico de uma função f significa que os pontos do gráfico da função, ou seja, os pontos x, f de x, aproximam-se dos pontos xl, quando x tende a mais infinito ou a menos infinito.
E isso pode ser visto na seguinte figura. Vemos que os pontos do gráfico da função f estão se aproximando à reta y igual a L. Neste caso, quando x está aumentando ilimitadamente. E de maneira similar, vemos na figura da direita que quando x diminui sem limitação, os pontos do gráfico da função f aproximam-se aos pontos da reta y igual a L. Para finalizar, vejamos o seguinte exemplo. Queremos encontrar as assíntotas horizontais dessa função. Ou seja, devemos calcular os limites no infinito e ver se esses limites no infinito existem. Então, os valores dos limites no infinito vão nos dar as assíntotas horizontais. Então, primeiro vamos calcular o limite quando x tende a mais infinito da função f. Como já foi feito no exemplo 3, o numerador e o denominador ambos vão ser divididos pela raiz quadrada de x ao quadrado. Isto seria o limite quando x tende a mais infinito de x dividido pelo valor absoluto de x. E embaixo temos raiz quadrada de 1 mais 1 dividido por x ao quadrado. Agora, como x está crescendo indefinidamente, então o valor absoluto de x vai ser igual a x. Logo, o limite quando x tende a mais infinito vai ser x dividido por x, vai ser 1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais 1 dividido por x ao quadrado. E o denominador, essa função, seu limite quando x tende a mais infinito é 1. Logo, o resultado vai ser 1. Portanto, a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Agora, vejamos o limite da f quando x tende a menos infinito. Bem, temos que fazer novamente esse quociente. Vamos a ter essa expressão, só que agora x está decrescendo de maneira indefinida. X vai tomar valores negativos. Então, neste caso, vamos ter o valor absoluto de x vai ser igual a menos x. Portanto, teremos que nossa função f é reescrita como menos 1 dividido pela raiz quadrada de 1 mais 1 dividido por x ao quadrado. Esse menos 1 é devido a que temos x dividido por menos x. Logo, novamente, o denominador, seu limite quando x tende a menos infinito vai ser raiz quadrada de 1. Consequentemente, o limite dessa função vai ser igual a menos 1 dividido por 1, e isto é menos 1. Portanto, a reta y igual a menos 1 também é uma assíntota horizontal. Dessa forma, as retas y igual a 1 e y igual a menos 1 são as assíntotas horizontais do gráfico da função f. E essas contas ficam corroboradas se utilizamos um software para o gráfico da função f. O gráfico da função f vai ser essa curva azul e temos as retas y igual a menos 1 e y igual a 1, que são as assíntotas do gráfico da função f. Dessa forma, estamos terminando o exemplo 4 e, consequentemente, o nosso vídeo relacionado a limites no infinito.